Bem-vindos, bem-vindos. O vídeo de hoje é um pouquinho chato, um pouquinho conflituoso internamente para cada um de nós. Despertar também é conformar-se, certo? Também é importante, porque não é conformar-se, mas faz parte do despertar entrar em conformidade com algumas coisas. A gente pode também traduzir isso de uma forma assim, bom, vai dar conflito de alguma maneira ou de outra, vai estar envolvido em conflito. Vamos lá. Vai estar envolvido em conflito porque quando a gente fala em conformar-se, quando a gente fala em aceitação, quando a gente fala, às vezes até em adaptação, as pessoas meio que se revoltam. As pessoas entram em conflito interno e entram em conflito com quem está falando. Esse conflito, essa revolta, essa raiva que surge às vezes, essa necessidade imperiosa das pessoas, que as pessoas têm de dizer não dá para se conformar, não dá para se acomodar, não dá para se... não... já é um reflexo desse conflito interno que está dentro da gente, né? Um conflito com a realidade, da nossa mente com a realidade. Aquele velho papo que eu falo em outros vídeos, que nós temos dificuldade, nós temos deficiências, nós temos problemas em ver a realidade e o que a realidade realmente é, né? O que a gente quer da realidade e o que a realidade realmente é. Nós temos isso. Tem outros vídeos falando sobre o assunto. Está muito em sintonia com o vídeo das estruturas também, esse vídeo aqui, né? As estruturas e hierarquias que eu comentei. Está muito em sintonia. Porque essa dificuldade que a gente tem, ela acaba se expressando nessa raiva. Acaba se expressando nessa revolta que a gente vê em algumas pessoas, às vezes muito pungente, quando a gente comenta sobre conformar-se, com acomodar-se, com aceitar-se, né? Como se adaptar à realidade. As pessoas não pensam que não, que a gente tem que buscar, a gente tem que mudar, a gente tem que querer, a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter foco, a gente tem que fazer as leis do sucesso, chave, o poder, coisa e tal, milhares de técnicas, a gente tem que brigar. Isso, de novo, já é um reflexo do conflito interno que a gente passa. Mas vejamos, conformar-se com as situações, com a vida, com o todo ao nosso redor, é algo natural. É algo natural e esperado. Quando você se torna um advogado, por exemplo, você tem que conformar-se, né? Você tem que adquirir a forma de um advogado. Você tem que adquirir a forma como a estrutura toda de advocacia funciona. Você tem que usar os termos, né, a linguagem adequada, portar-se adequadamente, andar, visitar, transitar por certos locais. E isso tudo vai conformando, vai colocando a gente dentro de uma forma para que a gente possa atuar como advogado. A gente também, acontece isso com todas as profissões, né? Um dentista também desenvolver uma visão da arcada, da conformidade, do tipo de rosto e assim por diante, né? Então, há uma maneira de se portar, de ser, que a gente tem que se adaptar para poder exercer a profissão. Isso também funciona como ser pai, ser mãe, ser amante, ser amigo, ser empregado, ser patrão. Tudo no mundo, todas as estruturas materiais e muitas espirituais exigem que você se molde, se adapte, se condicione a elas. Eu sou simpatizante da doutrina espírita, acho fantástica, muito útil, muito boa. Fui colaborador de um centro por algum tempo, só que chegou um momento que me disseram: Luiz, para te continuar, você tem que ser um espírita, e você tem que fazer isso, 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 isso. Eu olhei para as pessoas e disse: eu não posso, eu não concordo com essas coisas. Eu gosto muito do espiritismo, gosto de estar aqui, compartilhando, ajudando, me voluntariando, mas eu não posso assumir isso.
Então ninguém mais disse nada, mas ficou no ar aquela coisa. Se você não se conformar, você tem que sair. Eu tive que sair. Aconteceu isso também com outras coisas. No tempo que eu trabalhei na projeciologia, também como voluntário, chegou um momento que não dava mais. Gosto muito, acho que tem muitas coisas boas, tem muitas coisas equivocadas, mas ajuda muita gente, é importante para muita gente, né? Então, você tem que decidir às vezes, ou você se molda, você se conforma naqueles, né, aquelas condições que te colocam, ou você naturalmente é expurgado, é chutado para fora. Não tem jeito. Quando nós estamos inconscientes, quando nós estamos dormindo, né, quando o nosso despertar ainda é incipiente, a gente passa por essas coisas e vai se adaptando naturalmente, a gente vai se conformando naturalmente. A gente tem os conflitos, a gente entra em disputas internas e externas, mas a gente vai se adaptando e a gente vai seguindo aquele padrão, porque é realmente um padrão muito forte, é um condicionamento muito forte. Interessante é que isso não é ruim, isso não é errado. Muitas vezes a gente encontra textos, vídeos e áudios falando que é errado, que não pode, que tem que romper, que tem que quebrar. Se você bater de frente com isso, é conflito. E conflito você alimenta o problema, não adianta. O que nós precisamos é entender o processo. E parte do entendimento começa com esse aspecto. O conformar-se, o aceitar, condicionar-se é natural. Não tem como você viver em sociedade se você não ceder a isso. Você pode ceder mais ou menos, você pode gerenciar inclusive isso, que é muito interessante. Mas se você não ceder, se você não se conformar, você não consegue. Você entra num conflito que às vezes vira uma patologia e você fica doente de várias coisas porque há uma divergência, há um conflito, há uma diferença entre a que vai na sua mente e a realidade, que a realidade pede. Né? Se você for um advogado, como eu falei, e você começar a falar sobre dentes no tribunal ou entre seus pares, a coisa fica meio estranha. Aquele cara ali não está muito bem. Por que ele vem trazendo assunto de dentista quando nós temos que trabalhar com leis e coisa e tal? Então, são coisas necessárias. São coisas importantes para as pessoas que estão ainda sem um grande nível de despertar e que trabalham, que vivem diariamente nisso e que transitam por essas estruturas e por essas hierarquias. São necessárias. Então não dá para dizer que isso é ruim, não dá para dizer que isso é do mal, que isso é matrix, que isso é dominação e assim por diante. Não, faz parte da vida. São essas estruturas todas que nós temos aí. O que acontece é, quando você desperta, um pouco mais, né? A gente desperta quando a gente nasce, dias depois ali da fecundação, a gente desperta. É incipiente, é pouquinho, mas aí vai crescendo. Quando você chega num ponto de despertar mais interessante, mais marcante, você começa a perceber esse conflito interno, porque muitas pessoas expressam essa raiva diariamente. Elas não gostam do que elas fazem, elas não gostam de como elas fazem, mas elas não fazem nada para mudar também. Mas gera um conflito. E é ruim você chegar, né, para ser atendido por um profissional, para entrar em contato com uma pessoa e você perceber essa raiva toda, essa inconformidade toda com a realidade. Que as pessoas não estão percebendo, não estão conscientes. E aí quando você começa a despertar, você começa a notar isso aí. E aí você começa a ler um pouquinho, e mesmo na literatura de despertar, ligada à iluminação, ligada com a parte de esoterismo, coisa assim, você ainda encontra as resistências. Você tem que sair dos condicionamentos, você não pode se conformar com as coisas, você tem que ter uma atitude assim, você tem que ter uma atitude assada, você tem. Ainda é reflexo de outros seres que em algum momento passaram por ali, escreveram livros, fizeram vídeos e divulgaram aquela coisa que eles estavam sentindo. Não é definitivo, é uma etapa. Depois você encontra, mais adiante na literatura, principalmente na literatura, a aceitação. A questão da aceitação que é tão importante e tão debatida. Mas você encontra a aceitação sem uma grande explicação da aceitação.
E aquilo não bate com você, porque você já está em conflito e você começa a procurar um caminho, uma saída, e aí vem a aceitação. Mas como é que eu vou aceitar isso? Como é que eu posso aceitar? Como é que eu posso aceitar tanta injustiça, tanto problema no mundo, né? Essas hierarquias maiores? Como é que eu posso aceitar essa coisa na minha família, essa coisa na minha vida? Ainda há conflito. A mente começou a despertar no nível legal, mas ela vê a realidade diferente. Ela quer que a realidade seja diferente. Não vai, não dá, não funciona. Então, quando a gente chega nessa aceitação, que é fundamental, que a gente pode dizer que é conformar-se, também é a palavra-chave, né, do vídeo, não dá para aceitar, não dá. Você pensa, essa história de iluminação, de despertar, não tem nada a ver. Como é que a pessoa vai se conformar em ficar ali naquele jeito? Como é que... As pessoas chegam para mim às vezes e dizem: Luiz, monta uma escola, monta cursos, divulga, tu sabe bastante, tu isso e aquilo. Não é meu caminho. Não é meu caminho. Não funciona assim comigo. Mas a gente vê a expectativa das pessoas, porque elas trazem lá do mundo material, do sono, certas vontades, necessidades, e quando elas chegam no despertar, elas querem repetir, é a inércia natural. Então, se lá você tinha uma pessoa hábil, capaz e que fez sucesso no mundo material, quando você chega nessas questões mais espirituais, mais energéticas, mais holísticas, iluminação, despertar, você também quer que uma pessoa que tenha alguma coisa melhor ali também faça coisas maravilhosas. Não é esse o caminho. Não funciona assim no despertar. O despertar vai te desconectar de todas essas estruturas, de todas essas hierarquias, de todas essas necessidades que são comuns para quem está no sono. Estar no sono não é ruim. É uma opção que a gente faz. Importante, tá? Importante. Então, a gente vê mais uma vez o conflito agora expresso de uma maneira um pouco diferente, com termos diferentes, né? A pessoa já começa a dialogar um pouquinho, já começa a expressar um pouquinho, coisa que às vezes no sono ela expressava no brigar com o filho, no discutir com um colega de trabalho, na insatisfação com a profissão, coisa e tal. Agora ela começa a dialogar um pouquinho mais e às vezes ela consegue, né, chegar num terapeuta bom, bem preparado, que consegue acolher isso tudo e direcionar. E aí a gente vai crescendo. Mas é preciso saber que, né, dentro do despertar, você também vai ter que se conformar com algumas coisas. Não tem escapatória. Dentro do despertar também existem estruturas e hierarquias. São naturais, fazem parte do processo. A tendência é que quanto mais você desperta, mais você solta. Mais você se desliga. Mas você se desliga não por conflito, porque não gosta, porque acha ruim, porque é matrix, porque é ilusão, porque é isso e aquilo. Você se solta e você se desconecta porque você entende que elas não são mais necessárias. E há um universo entre essas duas visões. O brigar com as coisas e o aceitar porque você entende. Um universo imenso ali. E isso é diário. Isso é diário. É uma relação familiar, é uma relação de trabalho, é uma convivência social, é um estar consigo mesmo. A gente vai se conformando com outras coisas, a gente vai se adaptando a outras coisas, a gente vai se condicionando a outras coisas que são mais livres, que são mais libertárias, que nos conduzem, nos impulsionam, que nos dão uma base para que a gente continue evoluindo. Ao contrário daquelas coisas do sono e do baixo nível de despertar, onde a gente só se aprisiona cada vez mais, a gente se enreda cada vez mais. Então, é importante que a gente olhe durante o despertar para esses nossos conflitos que a gente expressa, né? As brigas com os mestres, as brigas com os gurus, as divergências com determinadas linhas de pensamento, o não aceitar certos pensamentos, tudo isso é ponto importante para que a gente se conheça, se autoconheça mais e desperte mais ainda. Olhar para esses condicionamentos como coisas necessárias e transitórias, que em determinado momento a gente vai soltar,
fundamental. Entender essas nossas divergências, entender por que a nossa mente olha para aquilo de uma tal maneira e que aquela tal maneira talvez não seja a correta, não seja a recomendada, é importante. Então você também se conforma, você também se adapta, você também aceita as coisas, mas diferente, agora com entendimento, que é fantástico, mas não menos dolorido, não menos conturbado. É uma conquista de dia a dia, uma conquista de dia a dia. Olhar para essa palavra, né, conformar, aceitar, sem esse viés, né, negativo de acomodação excessiva, de você ficar sentado sem fazer nada, de não ter motivação para conquistar o mundo e coisa e tal, é uma conquista diária. É uma conquista diária. Começa com poucas coisas e vai ampliando. Chega no momento que você se vê meio que encurralado. Eu preciso mudar isso, porque senão não vai funcionar. Mas como é que eu mudo? Entendendo. Observando, entendendo a coisa. Aí ela muda naturalmente. Porque se você quiser mudar de novo pelo conflito, pela implicância, pela briga, pela birra, não dá. Não se sai do lugar. Não se sai do lugar. Ok, pessoal. Gratidão.